Olá, boa noite. Boa noite. O furto de veículos subiu no estado de São Paulo no último mês. O aumento foi de quase 15% em maio, em comparação com abril. Foram mais de 4.500 veículos furtados. E entre as explicações possíveis estão os efeitos da pandemia. Dona de um carro popular há 10 anos, Vânia costumava deixar o veículo na frente da casa onde mora, até que veio a surpresa. Por ser um carro simples, a gente não imaginou que ia, chamar atenção, ia ter furto. Mas aí ontem, antes de eu ir trabalhar, meu esposo foi comprar pão para a gente tomar café. Quando ele se deparou ali fora, não estava mais o carro. Esse tipo de ocorrência vem crescendo nos últimos meses. É o que mostram os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De abril para maio, a alta foi de quase 15%, passando dos mais de 4.000 furtos em todo o estado. Põe a mão no painel. Nessas imagens cedidas pela polícia, um homem é abordado. Ele fingia dormir dentro do veículo que arrombou em uma área nobre da capital paulista. Para a polícia, ele só esperava um comparsa para fugir. O que chamou a atenção foi que ele falou que não tinha sido ele, que ele não estava lá para roubar ou furtar nada e que ele só entrou para dormir, que é uma grande mentira, né? Ele tem 8 passagens criminais. A maioria por roubo e furto, estelionato também. Então, é um indivíduo que faz do crime um modo de vida, né? Este especialista em segurança diz que a alta dos furtos tem ligação direta com a pandemia. Com mais carros parados e ruas sem movimento, se criou uma oportunidade para os ladrões. Por isso, ele orienta criar obstáculos para dificultar a ação do criminoso. Começando do mais simples, que seria uma trava, um alarme, vendo se não tem nenhuma vaga perto, numa casa de alguém, alugando, ou um amigo. Às vezes até tem um amigo e não pensei nisso. Pô, ele tem uma vaga sobrando, você me empresta por um período? Já resolvi um problema. Vânia fez o boletim de ocorrência. O próximo carro ela não sabe quando vai conseguir ter. A única certeza, por enquanto, é que investirá em um seguro, para não sair no prejuízo. Vai me fazer muita falta. Já está fazendo, né? A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que, na comparação com maio do ano passado, o furto de veículos caiu 43,8%. Veja agora outros destaques do dia. Brasil fecha acordo com o Reino Unido para produzir a vacina mais promissora contra o coronavírus. Executiva que mantinha doméstica em condição semelhante à escravidão é demitida. Rio de Janeiro reabre o comércio de rua. São Paulo permite o retorno dos clubes sociais. E a pandemia favorece a temporada de baleias no litoral da Bahia. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A mãe que confessou ter matado o menino Rafael Vinques, de 11 anos, prestou um novo depoimento em Porto Alegre. Ela disse que deu 2 calmantes para o filho dormir e que a superdosagem, segundo ela acidental, provocou a morte do garoto. Esta foi a segunda vez que Alexandra Dolgonkensky, investigada pela morte do próprio filho, Rafael Vinques, de 11 anos, prestou depoimento na sede da Polícia Civil Gaúcha. São aproximadamente 40 quilômetros de distância da penitenciária feminina de Guaíba, onde ela é mantida presa desde o final de maio. O diferencial deste depoimento é a grande quantidade de laudos periciais que já se encontram com os policiais. Com 24 dos 29 resultados em mãos, os investigadores tentam encontrar inconsistências. Alexandra seguiu a mesma linha de argumentação adotada desde o início, de que deu 2 calmantes para o filho dormir e que a superdosagem provocou a morte do garoto. O mais importante para mim é o toxicológico, que confirma que ela ministrou diazepam no menino. Tá? Então, esse laudo, ele dá um norte para a fala dela, confirma a fala dela, que ela realmente deu essa medicação e aí, para ela, o menino veio a óbito. Para a Polícia Civil, existem elementos suficientes para enquadrar o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar. Um dos laudos apontou asfixia mecânica com uso de uma corda.
Essa conclusão ela é decorrente da análise do conjunto probatório que nós coletamos ao longo desses 40 dias aproximados de investigação, e isso vai ficar muito bem claro ao final do inquérito policial. Rafael Vinques morreu no dia 15 de maio. A mãe manteve o corpo dele escondido em uma caixa de papelão na garagem do vizinho. Depois de 10 dias, Alexandra confessou o crime à polícia. Na última quinta-feira, a defesa pediu habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça. O jogador Henrique do Cruzeiro sofreu um acidente de carro na Grande Belo Horizonte. Boa noite, Natália Jael. Como é que está o jogador? Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Segundo o médico, o jogador de 35 anos se recupera bem e não teve lesões na parte física e nem danos neurológicos. Henrique perdeu o controle da direção do carro e caiu em um penhasco em uma estrada na Serra do Rola Moça, região metropolitana de Belo Horizonte. Moradores do local que viram o acidente acionaram os bombeiros que fizeram o resgate do jogador. Ele foi encaminhado para um pronto-socorro e depois transferido para um hospital particular. Por precaução, Henrique deve permanecer em observação por mais 1 ou 2 dias e está sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Cruzeiro. Obrigada, Natália. O teto do Hospital de Campanha do AMB em São Paulo não resistiu à chuva e várias goteiras se formaram. Vídeos mostram que a água entrou no local por vários buracos no teto e atingiu a área onde está o Hospital de Campanha. Segundo o Sindicato dos Médicos de São Paulo, os pacientes tiveram que ser remanejados. O hospital, criado para atender pacientes da Covid-19, tem 1.800 leitos de enfermaria e UTI. Atualmente, 220 pessoas estão internadas no local. Vamos saber agora como é que está a pandemia no Brasil? Olha só, segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 1.300.000 casos da doença, com 57.070 mortos. 1.109 nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, quase 716 mil pacientes estão curados e 540.692 seguem em acompanhamento. Fara, a gente tem uma boa notícia, né? Exatamente. O Brasil fechou um acordo com o Reino Unido para produzir 100 milhões de doses da vacina, considerada até agora a mais promissora contra o coronavírus. A esperança mundial está no olhar atento de cada cientista que tenta enxergar a solução para barrar o vírus. Já são quase 500 mil mortos no planeta desde o início da pandemia. O acordo fechado com os ingleses põe o Brasil na ponta dos resultados obtidos na parceria da Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. Com isso, o país tem acesso mais rápido às etapas finais do que pode ser a vacina contra o coronavírus. É interessante o Brasil poder estar fazendo parte desses estudos científicos, uma vez que vai inserir o Brasil naquela possibilidade de já ter não só a vacina, como mais do que isso, a transferência da tecnologia. O Brasil aprende a fazer a vacina e, com isso, a gente sabe que nos próximos anos nós também vamos ter que continuar revacinando. Assim como a gente faz, por exemplo, na gripe, que todos os anos a população precisa vacinar. À medida, então, que a gente sabe produzir a vacina, fica tudo mais fácil. O Ministério da Saúde anunciou hoje a importação de tecnologia e insumos para produzir e ajudar no desenvolvimento. Com um investimento de 695 milhões de reais, a estimativa é conseguir produzir 100 milhões de doses. A encomenda tecnológica, ela prevê também a absorção, a internalização da tecnologia, inclusive do envasamento da produção e ao mesmo tempo em que haverá internalização da tecnologia para a produção do ingrediente farmacêutico ativo. Dessa forma, a gente vai dominar o ciclo. Então, esses cerca de 100 milhões de doses serão produzidos no Brasil pela nossa Fundação Oswaldo Cruz. A vacina ainda está em fase de testes em humanos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no entanto, é a mais adiantada entre as pesquisas realizadas pelo mundo. Se tudo avançar como esperado, 30 milhões de doses devem ser produzidas aqui no Brasil entre dezembro e janeiro. A previsão é de que os primeiros a receber a vacina serão as pessoas consideradas vulneráveis, como os idosos e os profissionais da saúde. Isso se ela se mostrar segura nos testes finais. As tentativas de se conseguir uma vacina contra o coronavírus não param por aí. Em São Paulo, o Instituto Butantan fechou uma parceria com um laboratório da China.
A vacina do laboratório chinês está na segunda fase de testes e os resultados também são promissores. A terceira fase também será realizada no Brasil, com 9 mil voluntários e a previsão do fornecimento de doses até junho de 2021. Butantan vai continuar esse desenvolvimento até testar a eficácia dessa vacina e, dessa forma, teremos as informações que determinarão se esta vacina é eficaz e segura para toda a população e assim poder fornecer para o público. É uma vacina que tem uma tecnologia bem conhecida no mundo e que sabemos que é uma tecnologia extremamente segura. Então, isso nos dá uma grande esperança de que temos, de fato, entre mãos uma vacina segura e eficaz. Tomara, né? Depois de mais de 3 meses fechado, o comércio de rua foi reaberto no Rio de Janeiro. A repórter Renata Loures tem as informações. Renata, boa noite. Oi, Fara, muito boa noite para você e também para quem acompanha a gente. Aqui no Rio de Janeiro, o comércio só reabriria mesmo na próxima quinta-feira. Mas por uma decisão do prefeito Marcelo Crivella, as lojas voltaram a funcionar hoje mesmo. Para a prefeitura, isso só foi possível porque a curva de contágio pelo coronavírus por aqui já começou a cair. No Saara, que é o maior centro de comércio popular do Rio de Janeiro, nem todas as lojas abriram. Os fiscais da Vigilância Sanitária passaram um dia por lá, conversando, orientando os comerciantes, ensinando a forma certa de fazer a higienização. O horário de funcionamento do comércio está reduzido, está abrindo às 11 horas da manhã, fechando 5 horas da tarde e a capacidade de atendimento também foi reduzida a 1/3 do que era antes. Salões de beleza e barbearias também voltaram a funcionar. Fara. Ok, Renata, obrigado. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, autorizou a reabertura de clubes sociais e serviços de tecnologia da informação a partir de segunda-feira. Os locais serão obrigados a cumprir medidas de segurança e higiene. Já o Centro Paralímpico da cidade poderá voltar aos treinos no dia 1º de julho. Os respiradores, muitas vezes essenciais para tratar um paciente da Covid-19, entraram para a lista prioritária de compras sem licitação em vários estados do país e se tornaram alvo de investigação por superfaturamento. Alguns estados chegaram a pagar até 5 vezes mais que o valor de mercado. Cenas como essa só são possíveis porque os pacientes tiveram acesso a UTIs equipadas com os respiradores. Pelo Brasil, houve uma corrida por esses equipamentos para os hospitais públicos e também denúncias de superfaturamento. Em alguns estados, os respiradores custaram caro e nem foram entregues. Há grande diferença de preços por todo o país. O Ministério Público do Pará encontrou irregularidades na compra de 400 aparelhos. A conta paga pelo governo do estado passou dos 50 milhões de reais, ou R$ 126 mil por unidade. Santa Catarina gastou ainda mais, 33 milhões de reais, e não recebeu os 200 respiradores encomendados. Cada um custou R$ 165 mil aos cofres públicos. No Rio de Janeiro, a situação é ainda pior. Cada respirador custou 5 vezes o preço de mercado. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, são os mais caros do país, R$ 226 mil cada um. Foram 1.000 equipamentos que nunca chegaram. Todos os contratos estão suspensos e são investigados. O estado de emergência no país por causa da pandemia dispensou licitações importantes para dar transparência aos contratos. Sem concorrência, o dinheiro público foi gasto sem controle em um momento em que o preço dos respiradores disparou no mercado. Mas quem se organizou evitou o abuso. Foi o caso do governo de Minas Gerais, que pagou pouco mais de R$ 48 mil por respirador, 5 vezes mais barato que os comprados pelo estado do Rio. O valor é quase o mesmo pago pela Prefeitura do Rio, que encomendou na China 726 aparelhos para equipar um hospital de campanha e outros da rede municipal. A última remessa chegou ontem à noite à cidade.
São 196 novos respiradores. Com mais equipamentos, foi possível até emprestar aparelhos para municípios vizinhos. A estratégia de compras antecipadas aumentou o poder de negociação dos gestores públicos, que, segundo esse especialista, conseguiram economizar. Aqueles governos que têm capacidade de pensar e de planejar, de fazer negociações mais transparentes, né, de coordenar com seus pares, obviamente, são os que agem mais corretamente. Sobre a reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que a Procuradoria-Geral do Estado bloqueou as contas de fornecedores de respiradores. A medida é para tentar ressarcir os valores pagos às empresas contratadas. As reclamações de barulhos vindos de vizinhos aumentaram durante a quarentena. Alguns casos podem, inclusive, parar na justiça. Danilo vive com a mãe no bairro da Moca, zona leste de São Paulo. Na pandemia, tanto ele quanto ela têm respeitado rigorosamente a quarentena. Não saem de casa pra nada. Só que nos fins de semana, a casa é que é invadida pelo barulho do vizinho. Durante a pandemia, eu passei a me incomodar com um vizinho que passou, então, a ter festas que varam a madrugada com música eletrônica, música alta e acaba, então, incomodando. A mãe de Danilo não consegue dormir e ele conta que outros vizinhos se queixam do mesmo problema. O ideal seria, então, buscar uma conversa, tentar um acordo com o vizinho, mas, infelizmente, por conta da pandemia, eu me encontro isolado aqui. Fomos até a casa do vizinho barulhento, mas ninguém atendeu. Danilo quer evitar tomar ações drásticas. E, de acordo com esse advogado, ele está certo. Especialista em direito condominial, ele tem sido muito requisitado nesse período de quarentena. As pessoas têm que ter em mente que é uma situação atípica. Então, o grau de tolerância delas com os ruídos vindos de outras unidades também tem que ser reanalisado. Acho que o morador ele tem que procurar, ele pode, por exemplo, procurar o vizinho para conversar amigavelmente. E se isso não surtir efeito, ele tem que buscar aí a atuação, a intervenção do síndico do condomínio, né? Aí o síndico vai ter que analisar a situação, ver se é o caso mesmo de interferir. Para quem mora em casa, é possível recorrer à lei. Em São Paulo, por exemplo, cada região tem um limite de horário e de barulho medido em decibéis. O morador pode processar o vizinho, só que é preciso prova de que houve o exagero. Agora, o que não se pode é tomar medidas extremas, como este homem que ameaçou o vizinho. Você me agredir? Você me agredir? Tira o carro daqui! O motorista de aplicativo teve o carro vandalizado por um vizinho que ficou incomodado com o barulho. O problema, segundo ele, é que o tal vizinho errou o alvo. O fato de alguém se sentir incomodado com barulho não justifica partir para agressão, né? Seja agressão física, verbal, seja até mesmo danos ao patrimônio da outra pessoa. A pessoa que parte para essa medida perde a razão. Quem tiver o patrimônio dele danificado pelo outro, ele pode processar. Exercício físico em excesso pode ser um fator de risco para o coronavírus. Especialistas alertam que esforço extremo baixa a imunidade e, por isso, aumenta a chance de contágio. Caminhar, correr, hábitos saudáveis, mas que em plena pandemia passaram a ser questionados. Para entender o presente, foi preciso estudar o passado. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais voltaram a ler 81 artigos científicos sobre a influência do exercício físico nas infecções. A conclusão: quem malha em excesso tem mais possibilidade de ficar doente. O sistema imunológico é uma rede complexa de células e moléculas que protege o nosso organismo de invasores como o coronavírus. A longo prazo, o nosso sistema imunológico melhora. Mas no dia que eu faço exercício físico, no dia que eu pratico, o meu sistema imunológico cai. Ou seja, ele reduz a capacidade dele e ele fica com o que nós chamamos de janela aberta, principalmente pelas vias aéreas superiores. Segundo a pesquisa, quem pega pesado nos treinos diminui essa proteção e abre uma janela de até 72 horas para a entrada do vírus.
Para quem já não praticava exercícios, a recomendação é não começar agora na pandemia. Para quem já pratica esporte, melhor não tentar superar metas, além de lavar as mãos antes e depois e sempre usar máscara. O momento de isolamento social é fazer adaptações de exercícios que sejam feitos de baixa intensidade e fazer esses exercícios em casa. Fazer como o Wellington, que antes corria na rua, mas agora cuida da saúde no conforto do lar. O importante é a gente manter a rotina para a gente se manter bem. Os Estados Unidos atingiram a marca de 2,5 milhões de casos de coronavírus. Nas últimas 24 horas, o país teve a maior alta diária de novos casos, com mais de 45 mil infectados. A Flórida é um dos estados que mais chamam a atenção das autoridades. De acordo com os últimos relatórios, foram mais de 9.500 novos casos, um recorde diário. No Texas, que também apresenta uma curva crescente de registros, uma cidade da Grande Houston adotou o toque de recolher a partir de hoje. O estado foi o primeiro a reabrir após a primeira onda. Já Nova York tem registrado um cenário inverso. De acordo com o governo, menos de 1% dos testados deram positivo para a Covid-19. Para pesquisadores do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o número de infectados no país pode ser 24 vezes maior que o registrado. Na América Latina, a nuvem de gafanhotos que percorre a Argentina teve a velocidade reduzida por uma ação do governo e é pouco provável neste momento que os insetos cheguem ao território brasileiro. Já na Índia, uma cidade foi invadida por gafanhotos. Moradores de Gurugram, cidade satélite de Nova Delhi, foram orientados a fechar as janelas e fazer barulho para espantar os insetos. Pilotos de aviões agora precisam redobrar os cuidados em pousos e decolagens. A Índia enfrenta o pior surto de gafanhotos em décadas. Pelo menos 7 estados já foram atingidos. Carros de bombeiros pulverizam inseticidas em várias regiões do país. Um temporal provocou enchentes e deixou moradores ilhados na China. 3 horas de chuva bastaram para as cidades da província de Hubei ficarem debaixo d'água. Em Yixiang, foi a maior quantidade de chuva em 20 anos. No sudoeste do país, 3 pessoas morreram e 12 estão desaparecidas. A previsão é de que novos temporais devem ocorrer em grande parte da China. E por causa da pandemia, as reclamações sobre serviços de viagem quadruplicou nos órgãos de defesa ao consumidor. Nosso QR Code já está na tela, portanto, se você tiver algum problema relacionado a viagens, é só apontar o seu celular para o código e saber mais sobre os seus direitos. A viagem que levaria pouco mais de 1 hora de avião precisou ser feita de carro. Foram 17 horas de estrada para ir de São Paulo a Navegantes, no litoral catarinense, onde Marilise precisava trabalhar. Por causa do coronavírus, a empresa aérea cancelou 2 vezes as passagens dela e do marido. Eu tinha feito reservas em hotel, reunião com as pessoas. Eu já achei aquilo um descaso. Para piorar, o reembolso solicitado pelos passageiros para a empresa aérea e a agência de viagem não foi pago de forma integral. Cada um fala uma coisa, cada um... Quer dizer, é uma confusão danada. Eu tenho a impressão que isso tudo é um golpe. Eu tenho vontade de chorar. Uma medida provisória publicada em março ampara o consumidor que comprou passagens aéreas, mas não pôde viajar por causa da pandemia. O cliente tem direito ao reembolso integral do valor. Descontos ou cobranças de taxas estão proibidos. E a empresa tem 12 meses para fazer essa devolução. Outra opção é remarcar o bilhete dentro desse mesmo prazo. Apesar dessa garantia, os serviços de viagens estão no topo da lista de reclamações dos órgãos de defesa do consumidor durante a pandemia. De janeiro a maio deste ano, a Secretaria Nacional do Consumidor precisou intervir em mais de 12 mil conflitos entre clientes e agências de viagem. 4 vezes mais do que o mesmo período do ano passado. Os principais motivos estão relacionados a pacotes, passagens aéreas e hospedagem. Problemas que as agências têm a obrigação de resolver. Ela prestou um serviço, ela também é responsável. Logo, a agência tem que achar a melhor saída para o consumidor. É um papel dela
e ela tem essa responsabilidade. A principal recomendação dos especialistas é tentar uma negociação diretamente com a agência de viagem ou a companhia aérea. Mas se não houver acordo, a dica é registrar uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor e, se necessário, procurar a justiça. Quando a gente pensa em judicializar uma questão, a gente tem que lembrar que isso vai demorar mais tempo, isso vai custar um pouco mais caro, mas muitas vezes é a única saída para o consumidor não ter prejuízo. A seguir, jovem usa criatividade e o guarda-roupas para ganhar dinheiro e fama na pandemia. E ainda nesta edição, empresa demite patroa de empregada doméstica que vivia em condições semelhantes à escravidão. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao Triângulo Mineiro visitar um batalhão ferroviário do Exército. Jair Bolsonaro foi de helicóptero com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e o da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, até a cidade de Araguari, em Minas Gerais. Pousaram na BR-050, na base da Polícia Rodoviária Federal. No local, o presidente se reuniu com policiais e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e aproveitou o momento para cumprimentar motoristas e conversar com apoiadores. O presidente ficou o tempo todo sem máscara e até segurou crianças no colo. O compromisso, fora da agenda oficial, foi para visitar o Batalhão Mauá, especializado em construção de ferrovias. O batalhão foi responsável por interligar a linha férrea do Triângulo Mineiro à capital federal durante a década de 60. No fim da tarde, o presidente retornou ao Alvorada. Agora a atenção se volta ao possível depoimento do presidente no inquérito da suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. O recesso do Judiciário começa em 1º de julho, na próxima quarta-feira. E há a expectativa de que essa situação seja definida até essa data. A delegada Cristiane Correia, que coordena o inquérito, pediu o depoimento do presidente. O relator no Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, solicitou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que opine sobre o assunto. Aras deverá dizer se concorda e de que forma o depoimento deve ser colhido, se por escrito ou de maneira verbal. No Rio Grande do Sul, um jovem de 17 anos usou a criatividade para ganhar dinheiro e fama na pandemia. Ele montou um estúdio dentro do guarda-roupas e faz vídeos com paródias para várias empresas que vendem produtos pela internet. Aos poucos, ele começa a ganhar destaque e já aproveita os benefícios da fama. Até agora, 9 empresas chamaram Douglas para criar. É isso que o adolescente de 17 anos faz. Com base na batida de músicas conhecidas, o jovem se reúne com empresários e cria a letra de uma música. Depois da edição, as redes sociais garantem a visibilidade do negócio. É poder me orgulhar e ter a consciência de uma roupa boa eu vou usar. Tipo, muitas empresas que eu fui, muitas lojas que eu fui, as pessoas disseram assim, ó, antes de tu vir aqui, a gente tinha uma imagem de sério e de chato, né? E depois que tu vem aqui, a galera vem aqui, consegue negociar com a gente, se sente mais aberto. O custo é de R$300. A maioria dos clientes fica em Gravataí, cidade onde ele vive, na região metropolitana de Porto Alegre. É aqui que tudo acontece. O Douglas compõe as paródias, faz os contatos comerciais e agiliza as gravações. Esse local é ao mesmo tempo o quarto dele, um escritório e um estúdio. Din, 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 preço baixo é aqui. Estúdio que fica dentro do guarda-roupas. A simplicidade vem acompanhada de belos gestos, reconhecidos pela mãe do adolescente, que trabalha como diarista. Quando as pessoas perguntam para mim o que ele é meu, eu digo assim, ele era meu pai, meu marido e meu amigo, porque ele sempre cuidou, sempre ajudou. Ajuda a família e os comerciantes com a divulgação. Já vou logo avisando que a compra é online. Din, 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 preço baixo é aqui. As pessoas mesmo às vezes dizem, bah, aquele vídeo lá que eu vi, depois eu fiquei dias cantando a música em função da letra ficar na cabeça. A estratégia deu certo. É a criatividade
fazendo a diferença. Compra direto no site, compra direto. Você vê que guarda-roupa tem uma ótima acústica. É bom para gravar, Bom né? para gravar. Veja agora um dos destaques do Domingo Espetacular. 1994. 2 policiais realizam parto de emergência no meio de uma avenida. 25 anos depois, um reencontro emocionante. Pela primeira vez, eles vão ver mãe e filho depois de tudo o que aconteceu. E uma surpresa que ninguém esperava. O bebê nascido no parto é hoje também um homem de farda. É neste Domingo Espetacular, logo depois da hora do fado. Veja a seguir o descontrole do lixo a céu aberto nas grandes cidades. E também o inverno e a retomada do turismo em Gramado, na Serra Gaúcha. Segundo o portal da Transparência dos Cartórios, aumentaram as mortes provocadas por doenças no coração durante a pandemia. Em 3 meses, o aumento foi de 31% e algumas das causas podem ter relação com o coronavírus. Rosângela morreu em março, aos 45 anos, de um infarto fulminante. Eu falo que o que levou minha mãe foi o tabagismo, que é o cigarro, que é um dos maiores causadores de infarto no coração, questão também de estresse. O número de mortes por causa de doenças cardiovasculares aumentou 31% entre março e maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é da Associação Nacional dos Cartórios de Registro Civil, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. As mortes podem ter ligação com o novo coronavírus. A gente sabe que o vírus, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, ele pode levar a problemas cardíacos, miocardite, inflamação do músculo cardíaco. Isso pode levar a arritmias cardíacas e, às vezes, arritmias que podem levar à morte súbita. O maior aumento de mortes por doenças cardiovasculares foi registrado no Amazonas, 94%, seguido de Pernambuco, 85%, e São Paulo, 70%. Muitas pessoas deixaram de procurar médicos e hospitais com medo da superlotação por causa da pandemia, o que agrava a situação. Vale lembrar que quem já tem problemas cardíacos deve continuar tomando os remédios e cuidando da saúde. Em casa, não fique aí sedentário. Procure fazer uma sua atividade física, que isso, além de ajudar a controlar o peso, diminui o estresse. Agora o flagrante de um atropelamento hoje na Grande São Paulo. A vítima está em estado grave. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança em Mogi das Cruzes. Elivan Santos aparece andando tranquilamente a caminho do ponto de ônibus. Estava indo trabalhar. Ao atravessar a pista, é surpreendido pelo carro em alta velocidade numa curva. Ele ainda tentou correr, mas não deu tempo. O motorista fugiu sem prestar socorro. Elivan foi socorrido pelo SAMU e está internado em estado grave. A mulher acusada de manter uma empregada doméstica em condições semelhantes à escravidão foi demitida da empresa onde trabalhava. Ela chegou a ser presa por não pagar salário e manter a mulher numa situação degradante. Aos 29 anos, Maria Coraza já tinha uma ótima posição no trabalho. Era gerente de marketing em uma multinacional de cosméticos. A funcionária foi demitida assim que a empresa ficou sabendo das denúncias que pesam sobre ela. Maria chegou a ser presa, mas foi liberada depois de pagar uma fiança de R$ 2.100. Ela e o marido foram indiciados por supostamente manter uma empregada doméstica de 61 anos em situação comparada à escravidão. A mulher trabalhava para a família havia 20 anos, não tinha salário fixo desde 2011 e dormia em um colchão, no cômodo usado como despensa, sem banheiro. Trabalhava basicamente em troca de alimentação e moradia, sendo que nem mesmo a alimentação estava sendo fornecida de forma regular. Depois de resgatada, a idosa foi acolhida temporariamente por um vizinho que mora aqui na rua, a poucos metros da casa onde ela trabalhava. Eles não quiseram dar entrevista e, a pedido deles, nós também não vamos identificar a residência. A Justiça já autorizou o pagamento de 3 parcelas do seguro-desemprego e o Ministério Público entrou com uma ação para que a idosa seja indenizada pelos empregadores.
Será ajuizada a ação civil pública, tanto para que ela receba a indenização, que pode chegar até em torno de cerca de R$500 mil. Também tem postulado o pagamento de uma pensão mensal para ela, enquanto durar o processo judicial. Os advogados de Maria Coraza informaram que a família não quer se manifestar. O Ministério Público diz que histórias parecidas com essa não são raras. No ano passado, o trabalho escravo doméstico foi a terceira maior causa de resgate em meio urbano, com resgate de 14 trabalhadoras. Por isso que a conscientização da população e as denúncias são extremamente importantes para o combate e a erradicação desse tipo de ilícito no país. E na maior cidade do país, um dos problemas é o descarte de lixo a céu aberto. Segundo a Prefeitura de São Paulo, há mais de 2.000 pontos mapeados na cidade. Para combater esse problema, é preciso uma fiscalização mais rigorosa e uma população mais consciente. Quem passa por essa calçada precisa mudar o caminho. Não dá para ir em frente com tanto lixo, com a pilha de entulhos. É uma situação que se repete em muitos locais em São Paulo. Nesta rua, flagramos o momento em que 2 homens fazem um descarte irregular, de dia mesmo, sem nenhuma preocupação. Jogam tudo ali e vão embora tranquilamente. Materiais retirados de obras e móveis velhos são o que mais aparece em lugares que acabam virando pontos viciados e onde também é jogado lixo orgânico. A sujeira vira problema de saúde pública. Esse lixo acumulado, quando chove, ele é levado pela chuva para o sistema de drenagem e para os nossos rios e represas. Isso significa assoreamento e possibilidade de inundações na medida em que ele entope bueiros, etc. Na região central da cidade, estes moradores percorrem as ruas e tentam fiscalizar o descarte irregular. Avisam a prefeitura e a limpeza é feita. Mas logo já tem lixo novamente nos mesmos lugares. A gente enxerga os trabalhadores enchendo o caminhão que para aqui e já o carroceiro ali esperando. A prefeitura diz que nos últimos anos intensificou o trabalho para enfrentar essa situação e conseguiu reduzir em quase 40% o número de locais com descarte irregular frequente. Mas a cidade ainda tem mais de 2.400 pontos como esse, que continuam sendo usados por quem descarta lixo e entulhos em qualquer lugar. E com a pandemia e menos gente nas ruas, surgiu outro problema. Caiu pela metade a quantidade de denúncias da população que ajudam a prefeitura a descobrir novos locais onde isso está acontecendo. Para o ambientalista, é preciso aumentar a fiscalização e educar as pessoas para mudar essa situação. É preciso que a prefeitura fiscalize, retire esse lixo, não permitindo a descaracterização do local e buscando a responsabilização do proprietário. Todo mundo precisa agir junto, então morador, carroceiro, prefeitura. O que precisamos? Conscientização da população. Que ele tem que saber que se ele pega um saco de entulho e entrega para um carroceiro, aquele saco de entulho vai para a esquina de outra pessoa. Consciência coletiva, né? Um argentino e uma cachorrinha bem maluca viveram o final feliz essa semana no litoral de São Paulo. Os dois se tornaram melhores amigos nas ruas de Santos, mas o rapaz foi roubado e ela se perdeu correndo atrás do ladrão. Quando chegou ao Brasil, foram meses de solidão. Até esse mochileiro argentino conhecer a Maluca, uma vira-lata esperta e carinhosa. Minha melhor amiga, minha parceira, não tem palavra para escrever a amistad que temos com ela. Mas um dia, enquanto Daniel tomava banho em um abrigo no litoral paulista, a Maluca desapareceu, junto com a bicicleta e a mochila. Ela correu atrás do ladrão. Ele ficou desesperado e decidiu pedir ajuda para a polícia. No batalhão da PM, encontrou o subtenente André, que parou para ouvir a história. Eu vi uma pessoa ali com dificuldade no idioma, no local onde as pessoas talvez não entendessem o que ele falava. Uma pessoa que estava sozinha, porque não tem parentes, não tem amigos aqui, e que a única companheira dele, a cachorra, tinha sumido. Começou aí uma corrente do bem para ajudar o Daniel. O policial pediu ajuda a Renata, que atua como protetora de animais. Ela acionou a Gislaine, outra voluntária da causa animal.
Foram muitas publicações e compartilhamentos em redes sociais. Quando encontravam algum cachorro muito parecido e me marcavam, a minha maior dificuldade era encontrar e localizar o Daniel. E com isso se passavam-se muitos dias e eu não conseguia o contato direto com ele. Foi então que eu tive a ideia de presenteá-lo com um aparelho de celular. E a Gislaine, que é taxista, deixou a foto da Maluca bem à mostra. Depois de 2 meses, não é que deu certo? Eu passei pelo túnel de Santos, estava indo sentido Cubatão, que é a minha cidade, e eu olhei para a direita e ela estava sentada na calçada. Eu falei, meu Deus. Quando eu a vi, ela estava de costas, eu chamei Maluca, ela pulou em cima de mim na hora. Gislaine avisou o Daniel. Esse é o momento do reencontro. Oh, que bênção! Quando falei seu nome, aí ela tirou sobre mim, mordia, corria por todos lados, foi toda uma festa para ela. E essa rede de apoio não terminou, pelo contrário, cresceu. Outros voluntários se comoveram com essa história e se juntaram a Gislaine e a Renata. Conseguiram alugar uma pequena casinha aqui em Itanhaém, no litoral sul paulista, para o Daniel e a Maluca. E também compraram uma bicicleta para ele. Daniel mostra o novo lar. Estamos com Maluquinha, terminando o café. Ele continua fazendo malabares nos semáforos para juntar dinheiro. Lá na Argentina, a família soube de tudo e quer esse mochileiro de volta. Daniel planeja a viagem, com a Maluca, claro. A parceira está prontinha para essa aventura. O amor que eu tenho por ela, não... acho que não o tenho por ninguém. No Rio de Janeiro, uma tradição entrou nos trilhos. O bondinho de Santa Teresa voltou a circular depois de 3 meses parado por causa da pandemia. Agora, cuidados extras com a higiene e também a redução de passageiros fazem parte da viagem. As portas fechadas dos bares e restaurantes mostram que a boemia de Santa Teresa ainda descansa. Mas esse som deixa claro que aos poucos a vida está voltando aos trilhos. É a alma de Santa Teresa. O bairro de Santa Teresa, ele não vive sem o bonde. É claro que Santa Teresa por si só já é um cartão postal. Mas subir as ladeiras do bairro de bondinho tem todo aquele charme à parte. Por causa do isolamento social, foram 3 meses aqui, ó, paradinho na estação. Mas agora é hora de seguir viagem. Uma viagem que mistura passado e presente. Os bancos de madeira, a vista do bairro histórico e da cidade moderna. O bondinho passa bem por cima dos Arcos da Lapa e segue como que sambando pelas curvas do caminho. Todo mundo fica satisfeito quando o bonde está rodando. Aos 123 anos, o bondinho é quase o mesmo. Só que agora a viagem vai ser um pouquinho diferente. Antes dos passageiros entrarem, ele passa por um rigoroso processo de higienização. A máscara é obrigatória e o álcool 70 dá as boas-vindas. A cada viagem que o bonde chega, ele é totalmente higienizado. Frequentemente nós estamos higienizando as estações, principalmente essa aqui, que é a que tem mais passageiros, né? O bondinho é um cartão postal do Rio, mas também o principal meio de transporte para quem mora nessa vizinhança cheia de morros. São eles, os moradores, os que mais sentiram saudades. Trabalho no centro, aí eu faço os frequentes dele. Eu vi que a senhora estava tirando uma foto, fazendo registro, para que era? Eu mando para amigos, né, que moram fora do Brasil, né, na Irlanda. Mando às vezes para o meu irmão, né, que mora em Santos, que eles gostam de ver, de matar as saudades, né. Em tempos de pandemia, o drive-in voltou à moda. Hoje, em São Paulo, tem show da banda Jota Quest, que segue esquema de plateia dentro dos carros. Boa noite, Fábio Menegatti. De diferente, só as pessoas no carro, porque o som, imagino que esteja alto, para que todo mundo possa ouvir, né? É isso aí, Janine. Boa noite a todos. O show da banda mineira Jota Quest começou há pouco. São cerca de 280 carros no gramado do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. Para entrar, as pessoas tiveram que medir a temperatura e usar máscara. Não existe ingresso em papel. Tudo é feito pelo celular. E até para ir ao banheiro, a pessoa se comunica com a equipe do show por aplicativo de mensagens.
antes de ser direcionada ao banheiro mais próximo. Essa é uma forma de movimentar o mercado artístico e também de estimular a retomada das atividades do setor. De São Paulo, Fábio Menegatti. Obrigada, Fábio. Muito legal. Curte um pouquinho aí o show. Gramado, no Rio Grande do Sul, sabe que não deve receber os 6 milhões de visitantes que teve no ano passado. Mas a cidade se prepara com todo cuidado para este inverno. O termômetro na rua deixava claro que o primeiro fim de semana do inverno seria gelado. Quem saiu às ruas precisou se agasalhar. O frio atingiu todo o estado. A mínima registrada na Serra Gaúcha foi de 1 grau negativo. A máscara, indispensável em época de pandemia, ajudou também a proteger do ar gelado. Para mim não atrapalha e eu acho que até para gripe e outros resfriados, eu acho que ela é bem eficaz. E com o frio também acho que nos protegemos, né? Ficamos mais aquecidos. Quem chega neste parque temático recebe orientações e tem a temperatura verificada. Precisa se adequar às mudanças, como higienização dos pés e distanciamento. O inverno é a estação que mais movimenta a economia da Serra Gaúcha. Mesmo com a quarentena, Gramado espera poder recuperar, pelo menos em parte, o prejuízo causado com o fechamento da rede hoteleira e dos restaurantes. A cidade, há 14 dias, não registra nenhum novo caso confirmado de Covid-19 e nenhuma morte pela doença. Com isso, o setor do turismo pode voltar a funcionar, mas diante de um forte esquema de cuidados. Os comércios vão atender com metade da capacidade. A gente está trabalhando devagarinho para recuperar o movimento. Neste hotel, os quartos, a cada troca de hóspede, são higienizados e lacrados por 72 horas. Todo mundo trabalha de uma forma segura para o hóspede e para o colaborador, né? Com cuidados, Gramado volta aos poucos a encontrar charme e beleza. Na Europa, com a chegada do verão, alguns parques se tornaram uma alternativa para quem quer tomar um solzinho. Nossa equipe foi conhecer um desses lugares que ganhou jeito de praia. Os passeios em parques como esse, tão comuns aqui na Europa, ganharam limites que vão além das conhecidas regras de distanciamento social. Quadrados desenhados na grama verde indicam os locais destinados para cada grupo de visitantes. Os encontros ao ar livre não podem passar de 10 pessoas. Carla frequenta o Parque Marechal Carmona desde pequena e encontrou um lado bom na novidade. A leitura ficou ainda mais tranquila. Nada vai ser como antes. Temos que nos adaptar. Muitos parques aqui de Portugal ganharam ares de praia. Só em Cascais, 11 espaços como esse foram adaptados e surgem como alternativa para as praias lotadas. Além do guarda-sol, tem até, olha só, um chuveiro para a gente se refrescar. Para Joana Balsemão, secretária do Meio Ambiente de Cascais, a resposta tem sido positiva e a moda pode pegar até em outras estações. E tal foi o sucesso que decidimos, de facto, expandir. Os questionários que temos feito mostram que as pessoas estão felizes. 90% diz que gostou muito da experiência. Opções para o país que volta a registrar aumento no número de casos, principalmente na região de Lisboa. Uma nova onda que fez o governo português dar um passo atrás e retomar algumas restrições, como não permitir aglomerações e fechar estabelecimentos da capital às 8 da noite. O descumprimento das regras é considerado crime de desobediência, podendo ser punido com multa e até detenção. Um cenário que fez os parques adaptados se tornarem uma opção para quem tem filhos, como Inês. As praias estão muito lotadas, já conheço este parque há muitos anos, vinha cá quando era criança e, portanto, é um parque que já faz parte da minha história. O quadrado reservado no parque é o lugar preferido do pequeno Francisco. Pesquisadores brasileiros descobriram um coquetel de enzimas que pode triplicar a produção brasileira de etanol. Foi preciso um microscópio do tamanho de um estádio para enxergar uma molécula 90 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Ela faz parte de uma descoberta do CNPEM, Centro de Pesquisa Nacional em Energia e Materiais, localizado em Campinas, no interior de São Paulo. Ao longo de 3 anos, um grupo de cientistas realizou uma série de processos biológicos para chegar a esse líquido,
um coquetel de enzimas que melhora a produtividade da cana-de-açúcar. Em média, apenas 20% da cana moída é de fato transformada em caldo e depois em etanol. O que sobra vira palha e também bagaço. Transformar esse resíduo no álcool de segunda geração era até agora um processo caro demais e que dependia de tecnologia internacional. Mas essa história mudou. A criação da enzima brasileira consumiu 3 milhões de reais em investimentos. Até uma pequena usina foi usada no laboratório para que a substância fosse testada em escala industrial. Um sucesso. São dezenas de enzimas, é um complexo, chama de coquetel. Esse coquetel de enzimas vai atuar na arquitetura complexa da biomassa, removendo a glicose, removendo a xilose, e essas moléculas aí que são produzidas são então utilizadas para a produção do etanol, assim como feito com o etanol de primeira geração. Hoje o país produz 30 bilhões de litros de etanol por ano e apenas 2 usinas, uma em Piracicaba, no interior de São Paulo, e outra em Alagoas, importam enzimas para fabricar o etanol de segunda geração, obtido a partir da palha e do bagaço. Com a descoberta brasileira, vai ser possível até triplicar a produção de etanol com a mesma área plantada. Aquela palha que ficaria lá no chão degradando, ela vai ter um fim mais nobre. Aquele bagaço que é queimado vai virar mais moléculas de etanol, vai virar mais etanol, vai virar mais combustível, sem nenhum hectare a mais de cana plantado. Autonomia, competitividade no mercado internacional e benefícios para o meio ambiente. A gente tem uma conta que mostra que se a gente pegar metade dos pastos brasileiros e produzir etanol de segunda geração a partir de biomassas de alta produtividade, daria para produzir o equivalente à gasolina para todo o mundo. É um modelo que traz ganho para toda a cadeia, desde o produtor até o consumidor final. Outra novidade científica também vem do interior de São Paulo. Um equipamento pode eliminar vírus e bactérias em ambientes fechados. E esse sistema pode ser um aliado no combate à pandemia. O equipamento de PVC tem pouco mais de 2 metros de altura e um reator que emite radiação ultravioleta, capaz de eliminar vírus e bactérias. Com a ajuda de uma turbohélice, ele descontamina o ar do ambiente. Testes em laboratório mostraram que numa única passagem pela luz, quase 100% dos micro-organismos foram eliminados. Nós fizemos uma sala isolada, onde nós colocamos micro-organismos na forma de aerosol e verificamos a eficiência que ele tem circulando para descontaminar esse aerosol. O protótipo foi desenvolvido pelo grupo de ótica do Instituto de Física na USP de São Carlos. Usando papel picado, é possível mostrar como o fluxo de ar próximo ao chão consegue arrastar as partículas para dentro do equipamento. Depois de passar pela radiação, o ar retorna ao ambiente pela parte de cima, descontaminado. As aulas ainda estão suspensas aqui na universidade, mas a invenção pode ser útil na volta às atividades quando os alunos estiverem aqui, nesta sala fechada. Antes, 2 protótipos serão testados na Santa Casa de São Carlos, em uma unidade de terapia intensiva para pacientes com a Covid-19. Segundo o pesquisador, o sistema consegue descontaminar 100 metros cúbicos de ar a cada 15 minutos, o que corresponde a uma sala de médio porte como esta. Uma empresa já se interessou pela ideia, que pode ser adaptada a shoppings, hospitais e aeroportos na luta contra o coronavírus. O ultravioleta já é comprovadamente muito eficiente contra o coronavírus. Então, a ideia é que ele limpe essa quantidade de contaminantes, inclusive o coronavírus, que está no ar de uma sala, uma recepção de hospital, um consultório odontológico ou médico. Muitas são as dúvidas provocadas pela pandemia, mas uma coisa é certa, Janine, olha só, o torcedor está doido para ter de volta o futebol. Por enquanto, o campeonato que está acontecendo é o Carioca, mas em outros estados, os clubes já ensaiam o retorno aos gramados. Elas estão ali prontas para voltar a rolar. A gente está ansioso para voltar a jogar o quanto antes, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente sabe fazer. Treinar é bacana, mas tem uma hora que cansa também, né? Em Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro esperam entrar em campo a partir do dia 26 de julho. O campeonato catarinense retorna na quarta-feira, dia 8 de julho.
No Rio de Janeiro, a volta foi na semana passada e com uma polêmica. Flamengo e Bangu jogaram no Maracanã, ao lado do hospital de campanha para as vítimas do novo coronavírus. Depois de mudanças na tabela e disputas entre os clubes, o futebol carioca continua amanhã e com uma atração: o atacante Fred, novamente com a camisa do Fluminense. Estou muito motivado, estou muito ansioso também para essa estreia. A gente tem um objetivo aí de fazer gols, se Deus quiser, buscar uma vitória que é muito importante para a nossa classificação. No Rio Grande do Sul, por enquanto, só atividades nos centros de treinamento. Em São Paulo, os treinos em grupo e com bola estão autorizados a partir do próximo dia 8. É a primeira medida no caminho da retomada do campeonato. Já são 100 dias de paralisação e restam 2 rodadas para o fim da fase de classificação. A Federação Paulista não fixou uma data de retorno. Nos clubes, os jogadores treinam seguindo os protocolos de distanciamento. Mesmo sem previsões, o Corinthians investiu na contratação do atacante Jô, que estava no Japão, e retorna ao Brasil cheio de disposição. Pô, eu tô novo ainda. Tô bem, vou, se Deus quiser e Deus me permitir me der saúde aí, eu vou mais tempo, né? E na Europa, a última rodada do campeonato alemão teve mais uma vitória do octacampeão Bayern de Munique. O 8º título seguido já estava garantido com 2 rodadas de antecedência, mas faltava levantar a taça. E isso aconteceu hoje contra o Wolfsburg. Além dos franceses Coman e Cousins, destaque para Lewandowski. O polonês terminou o campeonato como artilheiro. 34 gols marcados. Miller encerrou a goleada e deu início à festa. Bayern 4-0. E como diz o ditado, quem canta, os males espanta. Foi o que aconteceu no interior de Minas Gerais. Para ajudar uma paciente já idosa, o médico passou uma receita que surtiu efeito e até viralizou nas redes sociais. Dona Terezinha, de 86 anos, não imaginava que o médico que a atendia tinha tantas especializações. Você é médico e canta? E canto. Você acredita nisso? Acredito. Eu vou ver se eu trago o violão pra cantar pra você. Você quer? Quero. Tá? Com um violão e a ajuda das enfermeiras, o médico cumpriu a promessa. Falei que eu trago o violão pra você. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor. O vídeo viralizou nas redes sociais. O cantor é o Dr. Marcelo Saldanha, clínico geral neste hospital em Pará de Minas, a 90 quilômetros de Belo Horizonte. Ele conta que a paciente chegou com suspeita de Covid-19 e, por isso, precisou ficar isolada. O que o médico quis foi melhorar o ânimo de Dona Terezinha. E conseguiu. Depois de uma semana internada, ela recebeu alta e está de volta ao asilo onde mora com a irmã gêmea. Está recuperada da pneumonia e aliviada com os resultados negativos dos 2 exames que fez para a Covid-19. Foi uma alegria para todo mundo, especialmente para o doutor Marcelo, que com um pequeno gesto ajudou na recuperação de Dona Terezinha. Eu estava sozinha na enfermaria, completamente isolada. Foi a maneira mais bonitinha de deixar o dia dela mais feliz naquela oportunidade, né? Alguém duvida que música faz bem para a alma? Ninguém duvida. Depois de meses fechado, um zoológico no Japão lançou uma campanha para manter o local e os cuidados com os animais. As pessoas também podem comprar objetos customizados e exclusivos. Sem bilheteria, ficou difícil pagar as contas. A maior preocupação era o que fazer para alimentar os 500 animais do parque, que fica na ilha de Hokkaido, ao norte do Japão, a mais de 1.000 quilômetros da capital Tóquio. A solução veio por meio da maior rede de solidariedade do mundo, a internet.
O Safari montou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e pagar as despesas. Em apenas 3 semanas, eles conseguiram bater a meta de R$1.250.000. Tudo com a ajuda especial, sabe de quem? Dos bichos. Para cada contribuição, um brinde. 200 pessoas compraram um porta-copos artesanal feito por um castor por cerca de R$150. Tem também brincos de pele de cobra ou de pena de arara, que saem a R$250. O que tal camisetas personalizadas com as patas dos animais por R$350? Quem é fã de obras de arte pode levar para casa quadros pintados pelos Picassos do reino animal. Cada peça custa R$340. Mas, sem dúvida, o produto mais excêntrico é esse aqui. Uma calça jeans customizada a garras pelas novas estilistas do zoológico. A calça é pendurada na jaula das leoas, que ficam bem à vontade para morder e arranhar a roupa. E não é qualquer jeans rasgado, é praticamente uma marca de luxo. É preciso uma contribuição de R$3.400 para levar a calça. O diretor do Safari explica que o processo é bem natural, porque as leoas vão instintivamente tentar agarrar o objeto pendurado. O estilo só vai depender mesmo do humor de Laire e Andy no dia. Ele ainda garante que nenhum animal é forçado a realizar as atividades. Os produtos são feitos com pele e penas descartadas dos bichos. Até agora, a campanha contou com a participação de mais de 5.000 pessoas e a arrecadação já chegou a quase R$2 milhões. O Safari reabriu no início do mês, mas como o volume de visitantes ainda é pequeno, eles decidiram manter a vaquinha. As despesas são altas no zoológico. Com o sucesso da campanha, estamos pensando em continuar vendendo os produtos, quem sabe até para o exterior, diz Kiyoshi. O parque já era conhecido por oferecer interatividade aos visitantes, como alimentar os animais e até chegar bem pertinho das simpáticas girafas. Agora tem tudo para ficar ainda mais famoso, com o trabalho de todos os seus artistas. As baleias jubarte estão chegando ao litoral da Bahia e, por causa da pandemia que provocou queda no movimento nas praias, os pesquisadores acreditam que neste ano a observação da espécie será diferenciada. Elas saltam e fazem piruetas, um balé no Oceano Atlântico. As imagens do projeto Baleia Jubarte foram feitas durante o primeiro cruzeiro de pesquisa do ano, realizado esse mês no Banco dos Abrolhos. Todo ano, entre junho e novembro, milhares de baleias jubarte migram da Antártida para a costa brasileira. E mesmo com a pandemia, os biólogos não deixaram as pesquisas de lado. Esta já é a 32ª temporada contínua de monitoramento da espécie. A região, no litoral sul da Bahia, é um dos locais escolhidos pela espécie para acasalamento e reprodução. Segundo a coordenação do projeto, foi preciso diminuir o número de pesquisadores nos barcos, respeitando os protocolos sanitários de combate ao coronavírus. Mas isso não diminui a expectativa por boas notícias na luta pela preservação das jubartes. Vai ser um ano especial, porque é um ano com menor atividade antrópica, né? Nós vamos ter menos redes de pesca no mar, menos navios navegando, menos ruídos no oceano, então vai ser um ano único. E nós vamos poder estar com as baleias no mar e tentar medir essa alteração, ver se tem alguma mudança no comportamento das baleias. E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Continue com Cidade Alerta. Boa noite para você. Se cuida. Um ótimo domingo. Boa noite.